corpo humano é uma máquina extraordinária, repleta de detalhes fascinantes. É um sistema complexo e eficiente, operando silenciosamente para nos manter vivos. Prepare-se para descobrir os 10 fatos mais interessantes sobre o corpo humano. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais conteúdos. Vamos explorar esse universo fascinante. Capítulo 10. O ácido do estômago. Tão forte que derreteria metais. O ácido estomacal é tão potente que pode corroer metais. Mas por que não corrói o próprio estômago? O estômago tem um muco protetor e células que se regeneram rapidamente. É como um laboratório químico dentro de você. A natureza é mesmo uma caixinha de surpresas. Capítulo 9. A rede vascular. Uma estrada que daria a volta ao mundo. 2 vezes. Se alinhasse todos os vasos sanguíneos de uma pessoa, eles se estenderiam por cerca de 100 mil quilômetros. Isso é o equivalente a dar mais de 2 voltas ao redor do planeta Terra. Incrível pensar que tudo isso está dentro de nós. Capítulo 8. Seu nariz. Um detetive de odores com capacidade trilionária. Vamos falar agora de um sentido que muitas vezes subestimamos: o olfato. Estudos recentes mostraram que nosso nariz é uma máquina de detecção de cheiros muito poderosa. Ele consegue identificar e distinguir mais de 1 trilhão de odores diferentes. Essa capacidade olfativa desempenha um papel fundamental na nossa segurança e percepção de sabor. É o seu super nariz em ação, conectando aromas a emoções e lembranças. Quando a gente pensa em ossos, muitas vezes vem à mente a imagem de algo seco, frágil, que quebra fácil, tipo aqueles de esqueleto de filme de terror, né? Mas a realidade é bem diferente e muito mais impressionante. Seus ossos são proporcionalmente mais fortes do que o aço. Pode parecer mentira, mas um pequeno bloco de osso humano, com apenas 1 centímetro cúbico, pode suportar uma pressão de até 8 toneladas antes de se fragmentar. 8 toneladas! Isso é o peso de um elefante africano adulto ou de vários carros empilhados. É uma resistência absurda para um material que compõe nosso esqueleto. Essa incrível força não vem do nada. A estrutura interna dos ossos é uma obra-prima da engenharia natural, uma combinação de minerais como o cálcio e fibras de colágeno, que conferem tanto rigidez quanto uma certa flexibilidade. Isso significa que, apesar de parecerem estruturas rígidas, os ossos são extremamente resistentes e adaptados para suportar os impactos do dia a dia e as cargas pesadas que às vezes precisamos carregar. É graças a essa incrível resistência que conseguimos realizar atividades como correr, saltar, praticar esportes e levantar pesos sem que nossos ossos se quebrem com facilidade. Eles são leves o suficiente para permitir o movimento, mas fortes o suficiente para nos sustentar. Uma verdadeira maravilha biomecânica. Capítulo 6. A pele, seu maior escudo protetor, que se renova. Sozinho? Você já parou para pensar qual é o maior órgão do corpo humano? A resposta correta é a pele. Esse revestimento cobre todo o nosso corpo e é o nosso maior órgão. Em um adulto médio, a pele pode ter uma área de cerca de 2 metros quadrados. É um órgão complexo e multifuncional, essencial para nossa sobrevivência. Ela é a nossa primeira linha de defesa contra invasores e raios ultravioleta. Sentimos o toque, a pressão, o calor, o frio e a dor através dela. E o mais incrível é que a pele se renova completamente a cada 28 dias. Capítulo 5. O cérebro. Pequeno no tamanho, gigante no consumo de energia. Vamos para o centro de comando, a nossa CPU biológica, o cérebro. Esse órgão incrível, responsável por tudo o que a gente pensa, sente e faz. Representa apenas 2% do peso corporal, mas consome 20% da energia. 1/5 de toda a sua energia diária vai para essa massa cinzenta pensante.
É como ter um carro pequeno com o motor de um caminhão potente, uma verdadeira devoradora de energia. Capítulo 4. A usina de saliva que você carrega na boca. Vamos falar de uma coisa que, para alguns, pode parecer um pouco nojenta, mas que é fundamental para a nossa saúde: a saliva. Pode não ser o fluido corporal mais glamuroso, mas a quantidade que a gente produz é surpreendente. Em média, uma pessoa adulta produz cerca de 1 litro de saliva por dia. 1 litro! É como se você andasse com uma caixinha de leite cheia de saliva sendo produzida na sua boca diariamente. Parece muito, né? E talvez você esteja pensando: eca, para que tanto? Mas acredite, essa produção toda tem motivos muito importantes e nobres. Essa quantidade aparentemente exagerada de saliva é essencial para uma série de funções vitais. Ela não só umedece a boca, facilitando a fala e a deglutição, como também inicia o processo de digestão dos alimentos, graças às enzimas que carrega. Além disso, a saliva protege os seus dentes contra as temidas cáries, neutralizando ácidos e removendo restos de comida. E ainda por cima, combate micro-organismos nocivos que tentam invadir nosso corpo pela boca. É uma verdadeira barreira de defesa. E se a gente projetar essa produção ao longo de uma vida inteira, uma pessoa pode chegar a produzir mais de 25 mil litros de saliva. Isso é o suficiente para encher uma piscina de tamanho médio. Que loucura pensar nisso, né? Todo mundo sabe que as impressões digitais são únicas, né? Aquelas marquinhas na ponta dos dedos que nem os gêmeos idênticos compartilham igualzinhas e que são usadas até pela polícia para identificar pessoas. É um clássico da individualidade humana. Mas e se eu te dissesse que você carrega outra marca de singularidade bem na sua boca? Pois é, prepare-se para o choque. As impressões da sua língua também são exclusivas. Isso mesmo, a superfície da sua língua, com todas aquelas pequenas saliências, as papilas gustativas e outras texturas, forma um padrão que não se repete em nenhuma outra pessoa no mundo. Cada língua é um mapa único. Assim como as digitais, esse padrão complexo e individualizado da língua já está chamando a atenção dos cientistas. Eles estão considerando essa característica como uma possível forma de identificação biométrica no futuro. Sabia? Imagina só, em vez de colocar o dedo num sensor ou escanear a íris, você daria uma linguada num aparelho para desbloquear o celular ou passar pela segurança do aeroporto. Seria, no mínimo, diferente, né? Mas brincadeiras à parte, isso só mostra o quão cheios de detalhes únicos nós somos, em partes do corpo que a gente nem imaginava. A natureza realmente caprichou na nossa individualidade, até na língua. Vamos falar do coração, o motorzinho que nunca para. Esse músculo bate 100 mil vezes por dia. Contraindo e relaxando, garante que o sangue circule. Ao longo de 80 anos, bate 3 bilhões de vezes. Bombeia 7 mil litros de sangue diariamente. Um trabalho incansável e essencial para a sua sobrevivência. O corpo humano adulto é formado por mais de 37 trilhões de células. Cada célula é um tijolinho construindo essa estrutura complexa que é você. A cada segundo, 25 milhões de novas células são produzidas. Somos organismos em constante construção e desconstrução. Você não é exatamente a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo. E chegamos ao fim de mais uma jornada de descobertas inacreditáveis aqui no canal. Fala sério, o corpo humano é ou não é uma caixinha de surpresas cheia de fatos que parecem até mentira de tão impressionantes? Desde trilhões de células até um ácido capaz de derreter metal na nossa barriga, é cada detalhe que nos faz apreciar essa máquina complexa e perfeita que somos nós. Espero que vocês tenham ficado tão de cara quanto eu. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado pela companhia, pessoal,
Até a próxima e, como sempre, continue curioso. Valeu!